Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Meu nome é César, este é meu canal e hoje eu vou explicar para vocês sobre a Confederação Intergaláctica, tá? Vou explicar para vocês o que é a Confederação Intergaláctica, qual a função dela no nosso mundo, no nosso universo e o que ela é, qual a estrutura que ela tem, tá? Dessa confederação, como se fosse um órgão, fazendo uma comparação com um órgão público ou com uma empresa ou uma instituição, uma organização. Então eu vou explicar o que é, qual é a estrutura dela, quem são os participantes, quem são os atores, quem são as pessoas que participam, quem são os seres que participam desta confederação e qual é a sua função e qual é o seu objetivo. Tá? Vocês vão saber tudo isso aí sobre a Confederação Intergaláctica, qual a sua estrutura, quem são os participantes dessa confederação, qual a sua função e qual é o objetivo dessa confederação. Então se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, compartilhe e deixe a opinião de vocês, tá? Deixe a opinião de vocês. Se vocês não entenderem, tiverem alguma dúvida de alguma coisa, deixe aqui no comentário, aqui debaixo do vídeo, no comentário. Deixe aqui o comentário de vocês, a pergunta de vocês, deixe aqui a pergunta de vocês. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui a dúvida de vocês, a pergunta de vocês. E um esclarecimento, né? Alguma dúvida que vocês tiverem, ou um comentário, tá? Então, estou aberto aí para receber os comentários de vocês aí, tá? Deixe os comentários de vocês, deixe a sugestão de vocês, deixe as dúvidas de vocês aqui, e deixe as dúvidas de vocês, deixe a pergunta de vocês, deixe as dúvidas de vocês, e deixe os comentários de vocês, tá bom? Então se inscreva no canal e compartilhe aí. Então, o que é a Confederação Intergaláctica? Confederação Intergaláctica. Por exemplo, fazendo uma comparação com o nosso país. Nosso país, nós vivemos na República Federativa do Brasil. República, depois eu vou explicar, vou fazer um outro vídeo explicando sobre república e monarquia. República e monarquia. A república é o governo do povo, né? É o nome latim que significa re, o prefixo re é um prefixo latim que significa público. Então, re é coisa, re coisa. Então, república é coisa pública, tá? Porque o prefixo re em latim significa coisa. Então, república é coisa pública. Democracia. Democracia significa governo do povo, porque demo significa o povo, o prefixo demo significa povo, e cracia significa poder. Então, é o poder do povo. Então, a república é igual à democracia. Então, a república, assim como a democracia, é o governo do povo, tá? Então, a democracia é o poder do povo, é o governo do povo. E a república é a mesma coisa, é o governo do povo, né? É a coisa do povo, é tudo que pertence ao povo. Então, é a mesma coisa que a democracia, a república. Então, o poder do povo, é o governo do povo. Agora, monarquia, mono significa um. Monarquia, mono é um líder. Então, é o rei. É o rei, aquele que está coroa na cabeça, aquele que está coroa, é o rei. Então, arquia é poder. Então, o poder é de um só. É um poder, mono em grego é um, então arquia é poder. Poder de um só. Então, o poder de quem? Do rei. O rei é aquele que está coroa. Então, é poder de um só. A república, na república, existe o diálogo, tem os três poderes, tem o poder executivo que coloca em prática o que foi planejado no legislativo, tem o legislativo que planeja as coisas, as leis, tem o executivo que coloca em prática o que foi planejado pelo legislativo, e tem o judiciário que avalia, faz avaliação, faz análise e avaliação do que foi executado e faz a comparação do resultado da execução do executivo, do que foi feito pelo executivo, em comparação com as leis criadas pelo legislativo. Então são os três poderes: executivo, legislativo e judiciário, dentro da república. E aí ainda tem mais, e tem a eleição, que é a expressão democrática do povo. Então,
E tem a democracia, que é expressa pelas eleições de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, no caso de vereadores, prefeitos de 2 em 2 anos, de senadores, deputados federais e presidente da República e governadores de estados é de 4 em 4 anos. Então, por que eu estou explicando isso? Eu estou explicando para poder fazer uma comparação sobre a Confederação Intergaláctica. Então, é uma explicação, uma analogia, é uma comparação para vocês entenderem melhor mais na frente. Então, preste atenção agora nessa explicação agora sobre república, sobre monarquia, sobre tipo de governo, forma de governo, porque mais na frente vocês vão entender sobre a Confederação Intergaláctica. Então, república tem o povo elege o presidente, tá? O povo elege um líder, o povo elege todos os povos, tem eleição como plebiscito, que o plebiscito é a opinião do povo, né, sobre alguma coisa. Os parlamentares cria um plebiscito, se você é a favor ou contra alguma coisa, o povo decide se o que a maioria decidir está decidido. Então é o plebiscito. A eleição é para escolher os representantes do povo. E o presidente, e o representante máximo do povo é o presidente. É o presidente da República. Tá? É o presidente da República, é o representante máximo do povo, da nação, do país em que vive aquele povo, aquelas pessoas. Então é o presidente da República, que foi eleito pelo povo pela unidade de 4 anos. Já a monarquia é diferente. Monarquia, o povo não escolhe o seu líder, diferente da República. Na República, o povo escolhe seu líder, ou seus líderes, né? Principalmente um líder só, né, que comanda tudo, que é o presidente. Então o povo escolhe o presidente, que é o seu líder. É na República, né? A democracia na República. E a monarquia não. A monarquia é o rei. É o rei que manda. Então, o rei, ele não é escolhido pelo povo. Ele não é escolhido pelo povo. Ele está no poder porque o pai dele morreu, faleceu, ou ele abdicou e ele entrou no poder. Então, na monarquia, o poder passa de pai para filho. De pai para filho. Então, tem um rei, num país lá tem um rei, esse rei morre. Quando esse rei morre, o príncipe, que é o filho dele, o príncipe, que é o filho do rei, ele assume o trono e ele se torna um novo rei. E esse novo rei, quando ele morre, quando ele morrer, aí o filho desse rei vai se tornar o rei. Então, o poder passou do pai para o filho e do filho para o neto e assim por diante. É o poder que passa de pai para o filho. E o povo não tem interferência nisso. Tem alguns países que têm uma pequena interferência do povo, que é o parlamentarismo. Então tem países que têm a monarquia parlamentarista. Tá? E nesses países que tem a monarquia parlamentarista, o poder do rei não é absoluto, porque o parlamento ele já interfere um pouco no poder do rei. Então, e tem um primeiro-ministro que é escolhido pelo povo, então tem essa pequena diferença aí do parlamentarismo, né? Então, monarquia, um país ele pode ter república democrática ou uma monarquia parlamentarista. Então, tem os órgãos, né? Os órgãos que dá administração direta, indireta. Então, aí, que administra o país lá. E, bom, sobre isso, mas agora eu vou começar a entrar no assunto principal do vídeo. Então agora você sabe a diferença entre república e monarquia. Eu vou fazer um outro vídeo explicando mais detalhadamente sobre a diferença entre república e monarquia. E aí que é uma organização que tem o líder dessa organização, desse governo, né, que é um tipo de governo. A república é um tipo de governo, a monarquia também é um outro tipo de governo. E assim, são vários tipos de governos aí que existem. A federação é como tem lá nos Estados Unidos, federação. A federação é um país em que foi dividido, ou então vários países que se unem para formar um país.
aí forma a federação. Ou então, um país que se divide em outros, como se fossem pequenos países divididos, e forma a federação. Então essa federação pode ocorrer pela união de ter um território, esse território ele pode ser dividido, esse território pode ser dividido em vários outros territórios pequenos, no caso como os estados, aqui no Brasil, os estados, ou então ele pode ser, esses pequenos estados, como se fossem pequenos países, eles se unem e formam um novo país, com a união de todos os pequenos países, né? Esses pequenos países se unem e formam um novo país, aí é uma federação. Já no caso dos Estados Unidos é a Federação de União, e aqui no Brasil é uma federação como se fosse descentralizado, meio quebrado assim. Mas é a federação. Então é a federação como tem a organização do país em pequenas províncias, pequenos estados que se unem e formam um país, ou então eles se dividem, mas tem aquela união. Então tem a união entre esses países. Por exemplo, esses pequenos territórios, como o Reino Unido. O Reino Unido já o nome já diz, é um reino. Então tem uns pequenos regiões que se unem e formam aquele reino. E os Estados Unidos é um estado, que já porque o Reino Unido é uma monarquia e os Estados Unidos é uma república. Então essa é uma comparação assim rápida. Essa é a federação. Pequenos países, pequenas regiões, como se fossem pequenos países que se juntam ou se dividem, mas estão unidos entre si com um objetivo maior, unidos entre si para um governo central, principal. A confederação é como se vários países do mundo se unissem e formassem uma nova organização. É uma confederação, como vários países que se juntam, que se unem e formam um país grande. É a confederação. E no Brasil, nesse mundo já existiu a confederação da República das Uniões Socialistas Soviéticas. Foi no tempo da Guerra Fria, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Aí veio o conflito da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia chamou outros pequenos países, esses outros pequenos países se uniram e formou essa confederação, a Confederação da União Soviética, que era socialista na época. Depois, com o tempo, ela foi quebrada, ela foi dissolvida, foi desmembrada, dissolvida, ela foi extinta. Essa confederação dos vários países. Agora, e a Confederação Intergaláctica? Assim como existe a confederação dos vários países que se unem e formam um país maior, um governo central maior, a confederação Intergaláctica é a mesma coisa. Os vários, no caso, não são países, são mundos, são planetas, são mundos. Então vamos imaginar que o planeta Marte, o planeta Saturno, o planeta Vênus, o planeta Mercúrio, o planeta Urano, o planeta Netuno, e todos esses planetas, o planeta Júpiter, todos esses planetas se unem e formam uma organização única aqui no Sistema Solar, aqui no Sistema Solar dentro da Via Láctea. Nesse caso, seria uma confederação intergaláctica. Mas existe uma confederação intergaláctica de planetas de várias galáxias. Então tem um planeta de uma galáxia, tem um outro planeta de outra galáxia. Esses outros planetas, cada planeta tem o seu governo. Esse governo pode ser uma monarquia, um império, ou pode ser uma república, né? Pode inclusive ser uma meia república parlamentarista. Esses governos desses países, esses governos desses mundos, eles podem fazer um acordo entre si, entre eles. Vamos imaginar que tem um governo governo de um planeta de uma galáxia. Aí esse governo de um planeta de uma galáxia, ele quer fazer um acordo, um acordo com outro governo de outro planeta de outra galáxia. E esse outro também quer fazer acordo com outro planeta de outra galáxia. Então eles se unem e formam uma confederação.
E existe, e essa Confederação Intergaláctica existe. Dizem que ela está próxima aqui, está aqui na região da Via Láctea, e tem planetas de constelações, de uma constelação de Pégasus ou de Centauro, de constelação da Ursa Maior, de algumas constelações. Constelação de Dragão, constelação... Então, e os seres que vivem nesses planetas, eles têm uma característica própria daquele planeta. Então, um planeta que é mais sólido, mais rochoso, de uma forma de rocha, de sólido, os seres que vivem nesse planeta, os habitantes, os seres que vivem nesse planeta, eles têm a mesma característica da forma física desse planeta. Então, a forma física dos seres, dos habitantes dos seres que vivem nesse planeta, eles têm a mesma característica do planeta. Então, um planeta sólido, rochoso, os seres eles também têm um corpo sólido, um corpo pesado, um corpo rochoso, pesado, sólido. Já se o planeta é gasoso, leve, gasoso, os seres têm uma forma física leve e gasosa também, de acordo com o planeta que eles vivem. Então, assim como os peixes que nadam no mar e as aves que voam no céu, as variações dos seres, dos habitantes desses planetas, as variações físicas, físicas mentais, psicológicas mentais, físicas e mentais, elas variam muito. E as intenções também. Então, tem seres de um planeta que eles querem fazer o mal, já outros eles querem fazer o bem. Então já tem um outro pensamento diferente. Então são diferentes, as variações são muitas, são bem diferentes. Assim como os animais do nosso mundo são diferentes, né? Os mamíferos, as aves, os peixes. Então os seres também são diferentes. E essa confederação desses seres, por exemplo, vamos imaginar que existe grupos de seres de um planeta, que encontram outro grupo de seres de outro planeta que também tem o mesmo objetivo daqueles outros seres daquele planeta. Por exemplo, um grupo de seres de um planeta quer fazer o bem, então ele se junta com outro grupo de seres do outro planeta que também tem o mesmo objetivo de fazer o bem, e aí eles formam uma organização. É uma organização própria, a união entre eles. E essa organização própria, que é a união entre eles, tem esse objetivo de fazer o bem. Então, é como se fosse uma lei criada por eles para atingir um certo objetivo. Eles planejam alguma coisa para fazer, executam, depois avalia e tem um objetivo, né? Então, nesse caso aí, desses seres que querem fazer o bem, que se juntam com outros que não querem fazer o bem, aí eles têm o objetivo de fazer o bem. Então, aí eles se unem com esse objetivo, né? Bem para quem? Para todos em geral, né? Para o universo, para todos em geral. Então vamos aqui. Existem vários seres. Então nessa confederação existem seres que têm cabeça grande, extraterrestre que tem cabeça grande, olhos grandes, baixo, pequeno, magro. Tem aqueles que são chamados greys, os mais famosos. E tem aqueles altos, magros, que é a orelha pontuda, parecido com os orientais, com os olhos puxados, parecido com os orientais. E que são parecidos com nós. Então, eles estão nessa confederação. Então, nessa confederação, Confederação Intergaláctica, existe seres de vários tipos. Então, na Confederação Intergaláctica existem seres baixos, altos, com cabeça grande, cabeça pequena, de várias formas. Então, bonitos, feios. Então, mas todos eles têm a forma diferente, mas eles têm um objetivo comum. Aqui